Glórias ao teu nome, Senhor. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glórias ao teu nome, Senhor. Quem já Glória a Jesus. pisou Adorado, no santo dos glorificado seja o nome do Senhor. santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória, 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 glória.
igreja estará sentada nesse momento. Vamos para esse último momento. Amém. Queridos irmãos, eu quero aproveitar esse último momento para manifestar a nossa alegria de poder estar convosco e, em especial, quero manifestar essa alegria, sabe, pastor Miguel, em ver uma igreja unida, ver uma igreja de irmãos que estão desejosos de conhecer mais da palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Eu creio que esse momento é algo tão sublime, né? Eu digo que nós somos um milagre, gente, porque só Deus poderia fazer o que Ele fez, né? Você imagina o que Deus fez conosco, pastores, com as ovelhas, com todos nós. Só Deus poderia ter feito. Porque viver em uma seita e ter a mente formatada, eu já vi muita gente que não conseguiu sobreviver, porque é muito difícil você se ficar livre daquelas amarras que foram construídas no decorrer de tantos anos. Só Deus. Não há mérito algum em nós, só a graça de Deus. A graça nos salvou, a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos fará chegar até aquele grande e glorioso dia. Não há mérito algum em nós. Eu me lembro das palavras de Martim Lutero, que quando alguém queria enaltecê-lo pela reforma protestante, e ele diz: eu não fiz nada, a graça de Deus fez tudo. E é isso que nós sentimos, a graça de Deus fez tudo. Apesar de nós, não foi pelos nossos méritos, foi apesar de sermos quem somos. Bendito seja Deus. Pois bem, vamos encerrar falando sobre esse último pilar, né? Essa última ênfase das 5 solas. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Este é o 5º pilar da reforma protestante. E eu quero dizer a vocês, eu não sei, vocês conhecem aqui o Catecismo Puritano, compilado por Charles Haddon Spurgeon? Não? Nós temos por costume lá na igreja, inclusive isso faz parte da nossa liturgia, nós lemos sempre uma pergunta do catecismo e lemos com a igreja a pergunta e a resposta e os textos bíblicos que embasam essa resposta. É muito importante. E a primeira pergunta do catecismo é exatamente o motivo hoje, né? O assunto, né? A primeira pergunta do catecismo puritano é: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Esse é o motivo pelo qual Cristo nos alcançou, vivermos para a sua glória. E eu quero convidar você, querido irmão, a abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 11, verso 33. Leremos até o verso 36. Romanos 11, 33. Esse é um cântico,
escrito pelo maior teólogo, pelo maior plantador de igrejas, o apóstolo Paulo. Vamos lá, podemos ler juntos? Vamos ler juntos esse cântico de adoração a Deus? Juntos, por gentileza. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Nós precisamos compreender quem é Deus. E conforme disse, em sola Escritura, nós só podemos saber quem é Deus através da Escritura. A Escritura nos revela quem é Deus. A Escritura, conhecer a Escritura nos possibilita conhecer Deus. E nos possibilita também saber quem nós somos. Quão santo é o nosso Deus e quão pecadores nós somos. Quão perfeito é o nosso Deus e como somos imperfeitos. A Escritura nos dá exatamente esse entendimento. Nós vivemos em um mundo onde muitos deuses são fabricados pelo homem, mas para nós só há um único Deus, verdadeiro Deus, o Criador do universo, o mantenedor da vida, o Deus que governa as nações, o Deus que dirige a história, o Deus que nos garante uma eterna salvação. Esse é o nosso Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Glória, pois, à Trindade Augusta. Essas três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência, a mesma natureza. O pastor Rodrigo mencionou isso, a pericorese. Não há hierarquia entre eles, não há disputa entre eles. A hierarquia que há entre eles é apenas uma hierarquia funcional, onde o Pai planejou o plano de salvação, o Filho executou o plano, e o Espírito Santo aplica este plano ao nosso coração. Essa é a beleza de nós compreendermos quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é um rótulo em branco, onde você coloca a divindade que você quer. Deus não é fruto da nossa imaginação. Nós estamos falando de um único Deus, o verdadeiro Deus, que é revelado nas Escrituras. Se você mudar as Escrituras, o entendimento que as Escrituras nos oferecem acerca de Deus, você está adorando qualquer outra pessoa, menos o Deus da Bíblia. Você só pode adorar o Deus da Bíblia se você tiver a Bíblia. Você só pode adorar o Deus da palavra se antes você tiver a palavra de Deus. Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, nós não temos também o Deus da palavra. Você já viu algumas expressões equivocadas que no passado já nos foram ditas? Ame a obra de Deus. Errado. 1000 vezes errado. Ame o Deus da obra. Nós não amamos o que Ele faz, nós amamos quem Ele é. Lembra-se o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quando Isaías vai ao templo, ele chega ao templo e ele vê a glória do Deus Todo-Poderoso, e ele vê os serafins que voavam em torno do trono, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías viu? Ele viu que Deus é glorificado no céu, e Deus é temido na terra. Isaías, quando viu a glória dele, disse: ai de mim, que sou um homem pecador, eu vou perecer.
Enquanto Deus é glorificado no céu, Ele é temido na terra. E não fosse a graça dEle para nos alcançar, todos nós iríamos para o inferno. Mas nós louvamos a Deus por uma certeza: o Deus que está revelado nas Escrituras é o Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário, 100% homem, 100% Deus. Somente um Deus, sendo homem, poderia morrer pelo pecado do homem. Ele precisava ser homem para morrer por nós, homens. Mas ele não deixou de ser Deus, porque somente Deus poderia vencer a morte. E nós louvamos a Deus exatamente por isso. Porque Jesus venceu os dois grandes inimigos: o pecado, Ele venceu em vida, e a morte, Ele desceu no campo de batalha dela, arrancou da morte o seu aguilhão, e ao terceiro dia Ele ressuscitou poderosa e gloriosamente. Esse é o nosso Deus. É bem verdade que o homem, ele quer atrair para si a glória, né? As pessoas gostam de receber a glória. E nós vivemos num século onde a mensagem, principalmente nas igrejas evangélicas, está muito voltada, são mensagens antropocêntricas, né? Onde os pastores estão mais preocupados em mensagens motivacionais, sabe? Você vai vencer, decreta a sua bênção, determina a tua vitória, né? Você é o centro do amor de Deus. Não, você não é centro de nada. O centro de tudo é Cristo. Né? O centro é Ele, não somos nós. Essas mensagens antropocêntricas, elas não são mensagens que têm fundamentação bíblica. Porque a mensagem que tem fundamentação bíblica é: todas as coisas que acontecem em nós devem ser para a glória de Deus. Esse é o princípio básico. Esse é o motivo pelo qual nós conhecemos as Escrituras, é vivermos para a glória de Deus e nos deleitarmos em Deus. Eu me lembro de alguns homens que, de certa forma, eles se opuseram a Deus. Karl Marx tentou tirar Deus do céu. Ele dizia: meu objetivo é destronar Deus e destruir o capitalismo. Onde está Karl Marx? Freud tentou tirar Deus do nosso inconsciente. Freud dizia assim: a crença em Deus é uma ilusão. Charles Darwin tentou tirar Deus da ciência. Ele disse: não acredito na Bíblia como revelação de Deus, tampouco eu acredito em Jesus Cristo. Nietzsche tentou matar Deus. A famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. Nietzsche morreu louco. Charles Dawkins diz: Deus é um delírio. Mas Ele está sentado no trono. Nada muda. Se todos nós dermos as costas e não quisermos mais viver na presença dEle, Ele continua sendo Deus. Ele continua sentado no trono, cercado por todos os seres celestiais que o adoram dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele não precisa de nenhum de nós, mas Ele nos salvou com o objetivo: vivermos para a sua glória. Alguém pode imaginar assim: mas Deus não seria egoísta? Ele nos salvou para que nós vivêssemos para a sua glória? Não. Ele nos salvou para vivermos para a sua glória, porque Ele sabe que a única forma de sermos felizes é vivermos para a sua glória, é sermos participantes da sua intimidade e vivermos para a sua glória. Este mundo tenta banir Deus da ciência, da história, da filosofia. Nós entendemos que este Deus é o centro do universo e tudo que existe deve trazer glória ao nome dEle.
Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu como é para a glória de Deus, se eu bebo é para a glória de Deus, se eu faço qualquer outra coisa, eu tenho um objetivo: a glória de Deus. A glória de Deus. Toda glória dada ao homem é uma glória vazia, é idólatra, é vanglória, e toda glória humana é abominação a Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Conhecer Deus nos humilha, porque como pode um Deus tão santo, tão puro, se inclinar para nós e querer nos salvar? Conhecer Deus nos humilha. Conhecer Deus nos faz nos sentirmos vermes, mas amados por Ele, resgatados por Ele, salvos por Ele. E o objetivo dele fazer tudo isso, o motivo que o levou a fazer tudo isso, não está em nós, está nele mesmo. Porque Deus nos salvou? A Bíblia diz, pelo beneplácito da sua vontade. Foi a vontade dele, simples assim. Não foi porque ele viu alguma coisa boa em nós, foi simplesmente por ele, pela sua própria essência. Na verdade, o homem ocupar o centro das coisas é a contramão de tudo aquilo que a Bíblia ensina. Deus é o centro. Todas as coisas foram feitas para a glória dele. Tudo que existe é para a glória de Deus. Quando nós olhamos a natureza, a Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Toda a criação. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o Deus que executa a salvação, Ele é o Deus que consuma a salvação, Ele é o Deus que nos dá vida, Ele é o Deus que nos faz respirar, Ele é o Deus que, se fechar a torneira do nosso oxigênio, os nossos pulmões, nós perecemos agora. Mas bendito seja Deus. E aqui eu me lembrei de uma frase de Paul Washer, dizendo, eu preciso da graça de Deus até para amarrar o meu sapato. Isso é viver para a glória dele, é saber, não há mérito nenhum em mim, eu fui salvo pela graça para viver para a glória dele. O homem sem Deus é nada. Deus até permite que o homem, na sua soberba, se insurja contra ele. Mas por que Deus permite isso? Apenas para que o homem veja as consequências da sua loucura. O fato é que Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Por mais que os nossos olhos percebam o mundo caminhando para um caos, Deus continua sentado no trono. No ano em que morreu o rei Uzias, enquanto havia uma desordem aqui embaixo, Isaías viu que ele estava sentado no trono. Quando o apóstolo João, a última lâmpada apostólica, ainda vivo, os demais apóstolos todos já haviam sido mortos, e mortos pelo viés do martírio, João foi lançado numa ilha chamada Patmos, e a palavra Patmos quer dizer meu destruidor, e foi exatamente numa ilha chamada meu destruidor, que ele ouviu uma voz como voz de trombeta, dizendo, sobe cá, João. E quando ele subiu, a primeira coisa que ele viu foi, ele está assentado no trono. O trono está ocupado. Apesar da igreja estar sofrendo perseguições, apesar dos crentes estarem sendo mortos, Domiciano, que era o imperador da época, imperador romano, conhecido como Nero Redivivo, tamanha sua maldade, ele imprimia uma feroz perseguição e matava crentes. E quando João é arrebatado, ele vê uma coisa, ele está assentado no trono, apesar de toda desordem na terra, Deus continua reinando. Apesar dos nossos problemas, Ele continua reinando. Isto é, nada que acontece conosco foge ao controle dEle. A nossa vida não se decide na terra, a nossa vida se decide no trono que governa o universo. Esse é o nosso Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós sabemos quão miseráveis somos, e mais vida nós temos.
Quanto mais nos afastamos de Deus, mais o homem se torna uma besta, escravo, e ele perde o valor, e a vida perde o valor e o sentido. Nós enfatizamos, queridos irmãos, essa mensagem quando cremos naquilo que Deus disse acerca dele mesmo. A Bíblia foi escrita para que pudéssemos conhecer a Deus, conforme disse, e conhecer o seu plano eterno de redenção na pessoa de seu Filho. Eu gosto de um texto na Bíblia Sagrada que diz: o que é vida eterna? A definição de vida eterna está na palavra de Deus. O Evangelho de João, Jesus define o que é vida eterna. Vida eterna é, 2 pontos, conhecer a Deus como o único Deus Todo-Poderoso e a seu Filho Jesus Cristo, que enviaste. E a palavra conhecer ali é intimidade. O que é vida eterna? É viver intimamente com Deus, é viver para a glória de Deus. O fato é que Ele é o Criador, mantenedor, o Deus que executa, o Deus que salva, o Deus que consuma, o Deus que nos dá vida. Que bendito seja esse Deus. Eu quero entrar agora nesse texto que acabei de ler com os irmãos, a isso que nós chamamos de doxologia. Doxo é glória, né? Logos é palavra, logia, palavra. Então é doxologia, uma palavra de louvor, uma palavra de glória ao Senhor, proferida pelo apóstolo Paulo. Mas eu quero conversar com vocês, né, acerca dessa doxologia, desse hino de adoração a Deus. E eu quero perguntar a vocês, qual foi o motivo? Isto é, o que motivou Paulo a escrever este louvor? Ó profundidade da riqueza. O que vocês acham? Contem para mim. Que situação produziu esta declaração de Paulo? O que vocês acham? Alguma coisa que Deus fez? Um milagre? Um grande sinal? Estava agradecendo, não era por aquilo que Deus havia feito. Na verdade, Paulo, ele ergue este cântico, esta adoração a Deus, como conclusão de uma extensa argumentação teológica. Este hino que acabamos de ler, escrito pelo apóstolo Paulo, é a conclusão de uma extensa argumentação teológica. A carta aos Romanos é o maior compêndio teológico. A carta aos Romanos, em especial, o capítulo 9, é a criptonita dos arminianos, né? Lembra-se da criptonita do Superman, né? O arminiano não pode abrir o capítulo 9 da carta aos Romanos, porque não dá, não consegue. O fato é que a carta aos Romanos, ela aborda muitos pontos que são complexos. A carta aos Romanos, ela aborda determinados pontos que são difíceis de serem entendidos pela razão humana, porque nós queremos sempre raciocinar em cima de uma lógica, né? E Paulo, após esta extensa argumentação, ele inicia falando sobre o pecado do homem na carta aos Romanos. Ele diz que o homem é indesculpável. Ele vai falar para os judeus que vocês são tão indesculpáveis quanto aqueles que são gentios. E aí ele prossegue dizendo, vocês, capítulo 3, todos estão destituídos da glória de Deus. Ele vai seguindo, mostrando que o homem, ele é um ser depravado, a depravação total, isto é, nós não somos pecadores, né? Nós não pecamos, né? Isso é, nós somos pecadores porque nós pecamos, né? Nós já nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores.
Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta, precisa? Ela tem 5, 10 brinquedos na mão, chega uma outra, não dá, não vai dar, não é? Não precisa ensinar egoísmo. Você precisa ensinar a criança a mentir? Não precisa. Quem pegou isso? Não. É ou não é? Nós já nascemos pecadores. E Paulo vai abordar exatamente essa argumentação teológica, até que ele vem caminhando, mostrando quão pecadores nós somos, e ele chega no capítulo 9, ele vai falar da eleição, da predestinação, e aí ele aborda algo assim, eu gosto do capítulo 9, da carta aos Romanos, porque Paulo, depois, é como se ele usasse um personagem imaginário, sabe? É como se ele tivesse aqui desse lado, ele falasse alguma coisa, depois ele sai daqui, imagina que os ouvintes iam perguntar alguma coisa, ele se coloca do lado de lá, aí ele faz a pergunta, ele volta para cá, ele responde. A carta, o capítulo 9 é todo assim. Vamos falar um pouquinho depois. O fato é que, por que motivo então foi escrito este hino de louvor? Após essa extensa argumentação teológica, esta complexa argumentação teológica, Paulo, ele escreve esse louvor não exaltando alguma coisa que Deus tenha feito, ele escreve esse louvor apenas para exaltar a soberania de Deus. Paulo escreve esse louvor para dizer, ele é soberano, ele faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Ainda que nós não entendamos, e esse é o grande problema de algumas pessoas, porque só a Escritura o que é? A Bíblia é suficiente. A Bíblia, somente a Bíblia, isto é, eu devo receber a Bíblia como está escrito, sem alterações, sem arranjos, sem querer dar um jeitinho para receber o que está lá. Não, a Bíblia diz o que Deus quis que nós soubéssemos. E aí é que Paulo vai dizer algo assim que é impactante. Se você abrir comigo, por favor. Abre comigo aí capítulo 9. Pode ser a partir do verso 19. Não, aqui, vamos um pouquinho antes, tá, gente? Verso 11, vamos a ver. Verso 10. E não somente ela se referindo a Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, Isaque, marido de Rebeca. E ainda, lembram-se que Rebeca teve gêmeos? Quem se lembra? Todo mundo lembra que Rebeca teve gêmeos? Quais eram o nome dos gêmeos? Hein? Jacó e Esaú. Aí vamos lá. Não eram os gêmeos ainda nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito? Amei a Jacó, e no original diz, odiei Esaú. Peraí. Olha o que Paulo está dizendo, olha que argumentação teológica forte, complexa. Os meninos não tinham nascido, e Deus disse assim, amei a Jacó, e odiei a Esaú. Eles não fizeram obra nenhuma, eles nem nascidos eram. Como assim? Peraí. Aí Paulo sai daqui e vai para o outro lado. Ele vai nesse personagem imaginário, né? Ele pergunta assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aí ele volta para cá e responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre,
mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Olha bem o que Deus está dizendo. O que Paulo está dizendo aos romanos? Ele está dizendo o seguinte: Deus levantou a Faraó, endureceu o coração dele, para que em Faraó o nome de Deus fosse glorificado. Mas peraí, deixa eu entender. Quer dizer que Deus levantou ele como Faraó? Foi. E o próprio Deus fez o coração dele endurecer? Foi. É mesmo. Aí olha bem. Aí Paulo diz assim: tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Isso é, o que Deus está se queixando? Deus está se queixando de quê? Que Faraó perseguiu o povo dele? Que Faraó queria matar o povo dele? Deus está se queixando de quê? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Irmãos, tem gente na igreja que quando ouve sobre eleição e predestinação, começa a discutir com Deus. Deus, eu não aceito. Não, Deus, não pode, Deus, não faz sentido. Como é que pode o Senhor amar Jacó e odiar Esaú, e os dois não tinham nem nascido ainda? Como é que pode Deus eleger um e decretou o inferno para outros? Como? Não estou entendendo. Aí Paulo diz assim: para de discutir com Deus. Você está discutindo com Deus por quê? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Está entendendo a resposta que ele está dando para quem discute? É como se ele passasse para o lado de cá, a pessoa faz o questionamento, ele passa para o lado de cá e diz assim: por que você está discutindo com ele? Por que você está bravo com Deus? Por que você está aborrecido com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Todos nós, feitos carne e osso, tem vaso para honra e vaso para desonra. Como? E quem fez o vaso para honra? Deus. Quem fez o vaso para desonra? Deus. Pastor, pelo amor de Deus, hein? Não vou embolar a cabeça de vocês não, prometo que no final eu... Aí ele vai dizer assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos preparados para a perdição? Deus está dizendo assim: eu preparei o vaso para a ira, só que eu dou tempo para ele. Você vê tanta maldade no mundo, não vê? Tanta gente má, perversa, e Deus diz assim: eu vou usar de longanimidade para ele, eu vou usar, vou ser longânimo com ele, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Quem preparou os vasos para a ira? Deus. Quem preparou os vasos da misericórdia? Deus. Os quais somos nós. Você é vaso para a honra, você é vaso para a glória, somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha que maravilha. Então, ao invés de você brigar com Deus, gente, sabe o que você faz? Quando você não estiver entendendo nada, pastor, mas está escrito, está escrito. O que eu faço? Após essa extensa argumentação teológica de Paulo, de assuntos tão densos e complexos, o que ele faz? Exalta a soberania de Deus, dizendo: ó profundidade da riqueza. Ele não brigou com Deus, ele não questionou Deus, ele não disse: não estou entendendo, desse jeito eu não aceito, não está fazendo, não faz sentido na minha cabeça, Deus. Não foi isso que ele fez, não. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Acompanhe agora, olha bem que coisa. Olha o que ele vai dizer. Ele vai falar da profundidade da riqueza.
da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus. Quando ele olha esses assuntos complexos, ele diz: é muito profundo para mim, Senhor. É profundo demais. Mas a profundidade é a riqueza. Deus é rico em sabedoria. Isto é, ele está enaltecendo a soberania de Deus, porque apesar dele não entender e não saber como funciona, ele diz: a tua riqueza, a riqueza da tua sabedoria, eu não a compreendo, mas eu te glorifico. Não cabe na minha cachuleta, né? É eu conversando com a Antonella, não dá, ela não, sabe, a Bíblia vai até um determinado ponto, e a Bíblia não explica. Eu vou dizer para vocês, a Bíblia não explica porque Deus elegeu uns e não elegeu outros, a Bíblia não diz. Quer dizer outra coisa? Existe uma tensão teológica entre a eleição e a responsabilidade do homem. É uma tensão teológica. Porque a Bíblia diz que quem vai para o inferno pelo seu próprio pecado. O nome disso é responsabilidade humana. E quem vai para o céu porque foi eleito por Deus. Mas como assim? Peraí, não estou entendendo. Quer dizer que quem vai para o... Como é que é? Que tensão teológica, né? A Bíblia não explica isso. Como você soluciona essa tensão teológica? De que maneira? Repita comigo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. É muito profundo. Paulo está exaltando a sabedoria e o conhecimento de Deus. Aí ele diz assim, olha bem: quão insondáveis são os seus juízos. Ele está falando de juízo, ele está dizendo: eu não consigo sondar. Se eu pegar uma lente e tentar olhar os teus juízos, eu não consigo enxergar. Como insondáveis são os teus juízos. Isso é, eu não sei por que o Senhor age assim de uma maneira e por que o Senhor age assim de outra. Quão insondáveis, isso é, eu não sei, os teus juízos são insondáveis. Quer dizer, é impossível alguém saber. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele diz: Senhor, por que o Senhor age assim e não age de outro jeito? Eu não consigo entender. Os seus juízos são insondáveis e os seus caminhos são inescrutáveis. Isso é, eu não compreendo, mas eu te exalto. Eu não entendo, mas eu confio, eu sei quem é o meu Deus. O meu Deus é rico em sabedoria, rico em conhecimento. O meu Deus é santo, o meu Deus é puro. O meu Deus tem um caráter perfeito, Ele não erra. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Porque Ele age dessa maneira e não age de outra? Como insondáveis são os teus juízos e como inescrutáveis são os teus caminhos. Eu não entendo. Então, naquilo que eu não entendo, o que eu faço? Glorifico. E ele vai dizer mais: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Alguém conheceu a mente dele? Ou quem foi o seu conselheiro? Será que em algum momento Deus virou para o anjo Gabriel e disse: Gabriel, vem cá, estou precisando de um conselho, o que você acha? Estou pensando em fazer isso assim, assim. Foi isso? Ninguém conheceu a mente dele, ninguém aconselhou ele, né? Miguel, vem cá, Miguel, deixa eu conversar. Miguel, eu queria um conselho, o que eu faço? Ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém. Você sabe o que esse cântico de louvor me faz compreender? Que Deus é maior do que a minha mente pode compreendê-lo. E a Bíblia é apenas gagá gugu, é a maneira que Deus comunica comigo para dizer: confia em mim, creia em mim, se entregue a mim, saiba que eu sou sábio, poderoso, misericordioso, amoroso. Você não entende o que eu faço. Sabe como a criança, você vai tentar explicar uma coisa, porque você diz não ao seu filho, ele não vai entender, não adianta você querer explicar, não dá para ele entender, né? Tem coisas que não dá? Quando você pega uma criança, tem como explicar o não para ela? Não tem horas que você tem que dizer é não e é não, né? Não dá para você dizer: meu filho, é não por causa de... se eu falar não vai entender nada. A Bíblia é assim. A Bíblia é clara no plano de redenção,
mas a Bíblia chega a um determinado, ela aborda alguns assuntos e ela não conclui. Sabe o que é ser um reformado? É ser fiel às Escrituras e dizer: por que Deus elegeu uns e não elegeu outros? A resposta de um reformado: eu não sei. Eu não crio argumentos, eu não invento coisas. Nós devemos ir até onde a Bíblia diz. Dali para frente, eu não sei. O que sei está escrito que é assim. E ponto final. Então eu não brigo com Deus, eu não discuto com Deus, eu glorifico a Deus pela sua soberania. Ele é soberano, Ele faz o que quer, quando quer e com quem que Ele quiser. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a Ele, para que Ele venha a ser restituído? Oh, irmãos, que coisa extraordinária. Nenhum homem, nenhum de nós pode conhecer os pensamentos de Deus. E dizer só lhe deu glória, também é dizer que não conhecemos totalmente Deus. Nem jamais conheceremos. Deus é e sempre estará além da nossa capacidade de compreensão. Quando eu leio esse texto, sabe o que me leva a entender? Depois que eu compreendi as doutrinas da graça, eu entendi que Deus é muito maior do que eu imaginava que Ele era. Nem por uma eternidade nós vamos conseguir conhecer Deus na sua totalidade. Só por uma coisa: Ele é maior do que a eternidade. Ele é muito maior. Bendito seja Deus. Só lhe deu glória, eu não conheço totalmente a Ele, mas o que eu conheço é suficiente para dizer: eu quero viver para a tua glória. O maravilhoso é que nós não conhecemos a mente do Senhor, ninguém deu primeiro a Ele, ninguém pode cobrar nada dEle. Paulo está trabalhando neste texto o conceito de justiça, percebam? É como se Paulo fizesse uma pergunta: por acaso Deus deve alguma coisa a alguém? Não é isso que ele está falando? Quem deu primeiro a Ele para que Ele venha a ser restituído? Isso é, você deu alguma coisa? Deus está te devendo alguma coisa? Deus deve satisfação a algum de nós? Alguém aqui deu alguma coisa a Ele? Paulo está trabalhando o conceito de justiça. Isto é, você está questionando o quê? O que você deu a Ele? O que você fez por Ele? Deus precisa do conselho de ninguém. Deus não pediu nada emprestado a ninguém. As pessoas querem achar uma justiça humana na eleição. E as pessoas, às vezes, elas querem discutir com Deus, conforme o texto que lemos, Romanos 9,19. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? O que eu quero dizer para você é: vamos encerrar dando glória, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Isso é ser um reformado. Ir até onde a Bíblia diz. E naquilo que Deus não mostrou, não falou, não se revelou, eu simplesmente o adoro. Adore por quem Ele é, não apenas por aquilo que Ele faz. Lembram-se que no céu Ele é adorado por quem Ele é? Os serafins voavam em volta do trono dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isto é, nele há perfeição. Ele não erra. Deus não é 3 vezes santo, irmãos. Deus é a santidade das santidades. Ele é tão santo que os serafins, os seres mais próximos do trono, os seres mais próximos, aqueles seres afogueados, os mais próximos do trono são os serafins. E esses seres, que são seres santos, que não conhecem o pecado, estando próximos de Deus, o que eles fazem? Tapam os olhos, tapam os pés, e com 2 asas voam.
temor e tremor. Exaltam a Deus pela sua soberania, quem Ele é: santo, santo, santo. Aleluia. E toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja Deus. Só lhe deu glória é o resultado das outras quatro solas. Só lhe deu glória é o resultado de sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus. É o resultado de tudo isso. Você nasceu para a glória de Deus. Então vamos encerrar adorando o nome dele, por quem ele é, quão maravilhoso ele é, quão santo ele é, quão perfeito ele é, quão justo ele é, quão misericordioso ele é. Porque ele me amou, a razão está nele mesmo. Porque ele me salvou, o beneplácito da sua vontade. Porque ele me elegeu antes da fundação do mundo, porque ele quis. É a sua soberana vontade, a sua soberana graça. Vamos ficar em pé, vamos adorá-lo. Dia e noite suba-te nossa adoração.
nossa adoração. Dia e noite suba-te 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 nossa adoração. Dia e noite, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome.